Nos campos verdejantes da Galiléia, um grande número de pessoas se reunia ao redor de um homem, cuja sabedoria transcendia os limites da compreensão humana. Ele se chamava Jesus de Nazaré, o Mestre que não apenas ensinava, mas também vivia seus ensinamentos, com uma clareza e profundidade que tocava os corações mais endurecidos. Jesus nos deixou inúmeras lições, todas presentes divinos, cada qual com o seu significado e destino. Algumas têm relação direta com a convivência entre as pessoas e como é possível se manter bom e honesto diante de tantos reveses. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus ensinou que o amor é a essência de toda a lei. Ele contou a história do bom samaritano, para ilustrar como devemos amar e servir aqueles que estão ao nosso redor, independentemente de sua origem ou crenças. Em Lucas 10, versículos 25 a 37, ele narra como um samaritano desprezado mostrou compaixão por um homem ferido à beira da estrada, enquanto outros passavam indiferentes. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Esta lição seja talvez a mais proeminente quando se fala em relações humanas. Ela destaca a importância de combater o egoísmo e o desprezo pelo próximo, reconhecendo a humanidade em todos os seres. O perdão incondicional. O perdão incondicional, como ensinado por Jesus, é uma das mais poderosas e transformadoras práticas espirituais. Ele nos instrui não apenas a perdoar aqueles que nos ofendem, mas a fazê-lo sem qualquer condição, sem esperar desculpas ou arrependimento por parte do ofensor. Jesus fala sobre o poder transformador do perdão em Mateus 6, versículos 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aqui ele destaca que o perdão não é apenas uma ação, mas uma condição do coração. Perdoar libera o coração do peso do ressentimento e abre caminho para a cura e a reconciliação. Não significa ignorar a gravidade da ofensa ou negar a dor que ela causou. É uma escolha consciente de não permitir que a mágoa e o ressentimento contaminem o coração, fortalecendo assim nossa própria resiliência emocional e nossa capacidade de viver em paz, mesmo diante das adversidades. A pureza de coração. Este ensinamento é fundamental para a comunhão com Deus e para uma vida plena. Em Mateus 5, versículo 8,
Jesus proclamou: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ele destacou a importância de não apenas evitar o mal externo, mas também purificar os pensamentos e intenções do coração. Ao cultivar a pureza interior, somos capazes de experimentar uma conexão mais profunda com o divino e viver em harmonia com os princípios do amor e da justiça. A vigilância contra as tentações. Este é um tema recorrente nos ensinamentos de Jesus, refletindo a compreensão profunda que ele tinha sobre a natureza humana e as lutas espirituais enfrentadas por todos nós. Ele nos alertou sobre a realidade do mal e a necessidade de permanecer vigilantes para resistir às suas armadilhas. Em Mateus 26, versículo 41, ele diz aos seus discípulos: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem ressalta a importância da vigilância contra as tentações, que podem corromper o coração e desviar do caminho da retidão. Além disso, Jesus nos ensinou a estar alertas não apenas em momentos de crise, mas também em nosso dia a dia. Ele nos incentivou a orar e cultivar uma consciência constante da presença divina em nossas vidas. Esses ensinamentos de Jesus, aparentemente simples, oferecem um roteiro valioso para viver uma vida de bondade, compaixão e integridade. Eles nos desafiam a cultivar uma consciência amorosa, a buscar a reconciliação e a justiça, e a permanecer vigilantes na jornada espiritual.